todas essas articulações em torno da PEC, a gente conversa agora com o líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas. Ele já está aqui comigo, junto com Marina Francischini, que participa da entrevista. Deputado, obrigada pela participação aqui conosco cedinho no Em Ponto. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Vamos falar então sobre a articulação dessa PEC, deputado, porque a gente quer, claro, entender como é que deve ser a atuação da bancada do governo aí na Câmara quando a PEC começar a tramitar, né? A gente lembra que, embora não tenha incluído a proposta no orçamento de 2023, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pretendia manter o valor de R$ 600, apesar de estar lá 400 na previsão do orçamento. Então, como é que fica? De que forma dá para juntar essas duas informações? O que o presidente Bolsonaro pretendia e como é que fica a articulação da oposição nesse momento? Bem, o presidente Bolsonaro, quando dispôs a manter os R$ 600, sabia que precisaria de uma PEC para poder pagar esse valor. Como foi preciso na PEC emergencial do orçamento de guerra e também para o pagamento desses atuais R$ 600 do Bolsa Família. Então, não tem solução de MP como estavam propondo. É uma PEC como foi feito já 2 vezes e que precisa ser repetida esta fórmula. O problema da PEC é que ela precisa ser apresentada ao Senado Federal. A articulação política escolheu começar pelo Senado, poderia ser pela Câmara, acho que seria mais rápido, mas escolheu começar pelo Senado. Então, é preciso que a transição apresente a PEC. O problema é que lá são 32 grupos técnicos, cada um quer pôr o seu assunto na PEC, cada um quer mostrar serviço para a sua base, quer incluir coisas na PEC. E não há essa disposição. Eu já consultei os líderes da Câmara, a base do presidente Bolsonaro está disposta a contribuir, sim, com o pagamento não só dos R$ 600 do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, mas também do aumento real do salário mínimo, que o senador Wellington falou em 1,3%, e isso daria lá uns 80 bilhões de reais por um ano. Isso vai passar. Agora, se a articulação política do governo de transição não consegue convencer os seus pares de que é preciso mandar a proposta que vai passar, e não a proposta dos sonhos, isso pode viabilizar a tramitação. Temos apenas 3 semanas para votar no Senado, na Câmara, e depois votar o orçamento dentro da autorização da nova PEC. Portanto, muito pouco prazo, e este atraso da articulação da transição pode acabar inviabilizando esta PEC, e aí o ano que vem vai ter R$ 400 de Bolsa Família, e até que o presidente Lula mande a sua PEC e consiga aprovar durante o ano. Mas não é adequado a transição sonhar que vai resolver todos os problemas dos 4 anos do próximo governo com este Congresso, porque nós estaríamos usurpando a prerrogativa do Congresso eleito, que foi eleito junto com o presidente Lula para justamente definir o que vai acontecer nos próximos anos. Oi, líder, bom dia. O senhor citou aí que acha que a duração dessa PEC, né, deve ser de 1 ano. Existe a possibilidade de se negociar pelo menos 2 anos? Porque dentro da equipe de transição eles estão dizendo que 1 ano é pouco tempo demais. E o senhor acha que existe, então, essa falha na articulação política? Como é que está a relação, por exemplo, do Progressistas já nas conversas com o presidente eleito Lula, com o pessoal que vai fazer articulação política para o futuro governo também? Olha, o Progressistas ainda não se reuniu. União Brasil e Republicanos já se declararam independentes. O Progressistas, na minha opinião, deve seguir o mesmo caminho. Portanto, serão 148 deputados independentes, mais 99 do PL na oposição. 247 deputados entre independentes e oposição. Então, não é simples a articulação política que precisa ser feita, e os partidos não estão ainda conversando porque não tem texto, não há o que conversar, né? O que houve foi uma consulta que foi feita aos líderes da Câmara por mim, e a disposição, né, obviamente o presidente Arthur Lira tem muita força nessa articulação, mas a disposição inicial da atual base do governo Bolsonaro é dar 1 ano, 80 bilhões de reais. E eu acho que é isso que a transição deve pegar, porque cabe ao próximo Congresso eleito e ao presidente eleito Lula articular
a nova regra do teto, porque o fura-teto não vai resolver o problema, ele precisa propor uma nova regra para o teto de gastos, né? Afinal de contas, essa regra já se mostrou inadequada para as necessidades do país. O senhor citou 80 bilhões, a equipe de transição fala em torno de 150 bilhões, já que viu que é inviável, né? 198 bilhões de reais. O senhor acha possível chegar a esse valor de 150 bi? Porque eles dizem que assim não muda muito o cenário em termos de expansão de despesas. Mas é porque o Partido dos Trabalhadores e o governo de transição quer resolver todos os seus problemas numa votação expressa, acordada com todo mundo, porque uma PEC para ser votada em 3 semanas, em 2 semanas, ela precisa ter um texto consensual. E isso não vai acontecer se a equipe de transição quiser avançar em tabela de imposto de renda, quiser avançar em aumento do servidor público e outras promessas, mais R$150 do Bolsa Família para crianças até 6 anos. E aí tem a turma que quer recompor o orçamento da educação, que quer recompor o orçamento da saúde, que quer recompor. Não é possível. Nós não vamos resolver o problema de todo o próximo governo em 2 semanas agora, porque não há ambiente, não há acordo para avançar nessa direção. O que é o problema? Foi muito bom o presidente eleito Lula ter se disposto a ir a Brasília, porque ele pode pegar um texto e falar, é esse texto, ponto final, né? Mas não acredito que um texto possa ser votado naquele Conselho da Transição. O texto que vai passar, eles não vão votar. Eles querem muito mais do que podem conseguir. E não tem pragmatismo para entender que o relógio está correndo e que eles vão acabar perdendo a oportunidade de, pelo menos, pagar o aumento do Auxílio Brasil e o aumento do salário mínimo, que é o que a base atual do presidente Bolsonaro tem disposição de contribuir e colaborar. Afinal de contas, são os brasileiros que precisam do apoio. Deputado Ricardo Barros, seguimos atentos, então, para ver se essa articulação caminha ou não. Lhe agradeço muito pela participação aqui conosco no Em Ponto. Um bom dia, um bom começo de semana. Desejo boa sorte à transição, que eles se entendam. Obrigada, Marina. Até já.